No vídeo anterior procurei aqui trazer-vos, no que diz respeito ao CodeIgniter 4, como é que nós utilizamos os helpers, e isto não num vídeo específico para explicar os helpers, mas no contexto do desenvolvimento da nossa aplicação de gestão de stocks. E acabamos por ficar aqui neste imbróglio que foi, não conseguimos colocar um helper a funcionar. E obviamente que deveria existir aqui um aspecto, eu referi inclusive no meio do vídeo, que eventualmente seria uma falha minha ou uma falha da documentação. Em alguns minutos eu estive a ler aqui a documentação e de facto a documentação tem aqui um pequeno lapso. Um pequeno lapso não é um erro, mas sim uma falha de informação. O que diz basicamente o sistema é que para carregar um helper, nós temos apenas que utilizar a função helper e colocar aqui o name. E em momento algum, ele refere que os nossos helpers têm que ter um nome específico. Nós só conseguimos ter essa informação através de um exemplo que aqui está. Por exemplo, para carregar o cookie helper, que é um cookie que já existe no sistema, só temos que, cujo nome é cookie underscore helper, nós só teremos que fazer isto. Ora, não existe aqui, pelo menos pela leitura na diagonal que eu estive a fazer, não existe aqui nenhuma indicação de que os nossos ficheiros helpers, que contêm depois as funções, têm que ter obrigatoriamente um nome de ficheiro, como sendo, por exemplo, o funções underscore helper. Portanto, eu acabei por chegar a essa conclusão inferindo aquilo que está aqui neste exemplo. Isto, obviamente, que poderíamos também sublinhar que no caso do CodeIgniter 3 era exatamente desta forma que funcionava, isto é, sempre que nós quisermos criar um helper, nós vamos criá-lo dentro da pasta helpers, mas em vez de utilizarmos a expressão funções, simplesmente assim, eu vou editar aqui, vou fazer um rename, temos que acrescentar obrigatoriamente um underscore helper, para que o sistema consiga interpretar que de facto se trata de um helper. Não temos que fazer nenhuma alteração aqui no interior do código. Quando nós vamos aqui carregar o helper, vamos fazê-lo da seguinte forma. Eu vou aqui comentar isto que aqui está. Helper. E aqui, em vez de colocarmos funções helper, vamos colocar apenas funções. Eu presumo, inclusive, que é possível utilizarmos sem termos maiúsculas. Portanto, se nós quisermos colocar aqui funções com letras minúsculas, não há qualquer problema. Presumo eu, digo eu. Bom, posto isto, uma vez que nós já vamos conseguir carregar o helper funções, reparem que de funções não precisamos de colocar cá o underscore helper lá dentro, nós vamos poder executar o teste, que é uma das funções que existe ali dentro. Vamos aqui testar isso. Ok, vamos aqui refrescar, continuar, e cá está então o olá helper, que é o código executado aqui dentro desta função teste. Bom, por conseguinte, então neste momento estamos em condições de poder transportar para o interior deste helper aquela função que no final do vídeo anterior nós criámos de forma privada aqui no nosso controlador stocks. Olha, o que eu vou fazer é simplesmente isto, eu vou copiar, Ctrl C, vou eliminar daqui, não preciso dela aqui, e vou colocá-la aqui dentro das minhas funções. Então, ela deixa de ser private function porque está fora de um ambiente de programação orientada por objetos, não pertence a uma classe, e portanto o private, o public, etc., só devem ser utilizados no cenário de estarmos a criar uma classe. Vamos colocar aqui simplesmente function, ver dados, array, e tudo o resto vai funcionar exatamente da mesma forma. Então significa isto que se eu agora quiser voltar aqui ao meu código e fizer helper functions e colocar aqui esta instrução que aqui está, reparem, vamos aqui fazer desta forma. Ver dados é uma função que está no interior deste helper das funções. Então, nesta circunstância, nós já vamos ter o mesmo resultado, espero eu, obviamente, que obtínhamos no final do vídeo anterior. Isto é, eu vou aqui avançar e cá está, dados do array, temos aqui esta informação. Poderíamos criar aqui outro tipo de informações, mas neste caso já não vamos estar a trabalhar apenas para uma propriedade ou uma função de stocks, mas sim uma função que está disponível no funções helper. É muito importante nós termos aqui este tipo de ajudas internas. Obviamente que este helper não é para
que haja outputs para o utilizador, é apenas para a área do desenvolvimento. O que quer dizer que, por exemplo, eu posso ter aqui funções interessantes, ok? Posso colocar aqui uma function, ver sessão, e o ver sessão, por exemplo, pode servir para simplesmente fazer um eco de todos os valores que estão na minha session, ok? Uma vez que muitas das vezes nós vamos guardar valores na sessão do PHP, mas não sabemos se o valor está a ser guardado corretamente, se não está, e queremos verificar se de facto ele está lá a ser guardado. Então para isso eu posso simplesmente fazer o seguinte, echo, pré, ok, vamos colocar aqui o pré, inclusive, vamos buscar aqui este código, vamos buscar inclusive também aqui o die, e agora vou colocar aqui echo, session, e vamos usar a super global. Neste caso não vamos fazer um echo, mas sim um print R de session. Okay? É uma super global do PHP que contém todos os dados que estiverem guardados numa sessão. Então, significa isto que se nós agora colocarmos aqui, vamos comentar aqui este código porque sabemos que ele vai parar ali, ver sessão, que é uma função que pertence àquele helper. O que eu vou agora ter a possibilidade de verificar é o seguinte, eu vou aqui puxar atrás, vou clicar em guardar e ele vai me apresentar error. Ok, tenho aqui um erro, ele diz session não existe desta forma, vamos aqui regressar. E o que basicamente ele me está a dizer é que não existe session aqui. Interessante. Eu vou fazer aqui um echo, session, e este session deveria ser o session global, da mesma forma que nós temos também o post, que é uma global do PHP, mas por algum motivo ele está a dizer que o session não existe. Bom, vamos aqui refrescar isto e ele vai-me dizer aqui que há um erro. Portanto, o echo session ele diz que não existe, o que é de facto aparentemente estranho. Ele tem aqui esta área dos erros ainda está a ser desenvolvida, porque reparem, há aqui ainda muitas inconsistências em termos de apresentação visual. Este é um error exception, ele diz que não está muito interessado em apresentar aquilo que está na minha sessão, então vamos ver aqui o seguinte, vamos procurar aqui sessions e vamos verificar se há aqui alguma funcionalidade dentro da biblioteca das sessões para eu poder verificar o que existe dentro da sessão. Okay? Então nós temos aqui a forma de carregamento do session. Okay? Eu vou copiar aqui para o interior do meu código. Vamos colocar aqui, eu vou comentar aqui este código que aqui está. E agora o que vamos fazer aqui é então colocar session é igual a session config. Eu não sei porque é que está aqui o config. Muito sinceramente não tenho tido preocupação de estar a ler a documentação do Codeigniter e temos aqui então ao do sessions work e eu queria ter aqui acesso a um dado que me dissesse que eu podia apresentar a session super global. Se nós estamos a usar sessions, se já usámos as sessions no PHP anteriormente, você deve estar familiarizado com o PHP Sessions Super Global. If not, please read the content on that link, ok? Muito bem. Então o Codeigniter dá-nos acesso à sessão usando, ou neste caso, usando sessões, usando dados na sessão, ou manipulando com read, set e unset values o array session. Ora, nós devíamos ter aqui a possibilidade de chegar a esta session, ok? Isto é, nós temos aqui o session time. Então eu não estou a perceber porque é que nós não podemos colocar aqui qualquer coisa deste género. Session. Okay? Muito sinceramente eu estou agora aqui com alguma dificuldade em perceber por que motivo é que o sistema não me permite fazer isto. Okay? Eu vou aqui comentar para não termos erro e supostamente nós deveríamos ter aqui o sistema a funcionar corretamente. E no entanto ele continua a dizer que não existe a variável sessão. Bom, de facto não faz muito sentido. Bom, então é o seguinte,
Para não estarmos a perder muito tempo, será o método, e eu irei ter o cuidado, obviamente, de ver como é que eu posso apresentar todos os dados da sessão no CodeIgniter 4 e irei trazer isso no próximo vídeo desta série. Nós iremos ver aqui o quê? Ver todos os dados guardados na sessão. Ok? E eu sei que o PHP guarda alguns dados, ou melhor, o CodeIgniter guarda alguns dados na sessão, portanto a sessão existe, está aberta, presumo eu, ok? Mas de qualquer das formas é isso que nós vamos ver no vídeo, no próximo vídeo também, para podermos continuar a avançar aqui com o nosso sistema. Então vamos aqui fazer o seguinte. Vou limpar tudo isto. Já verifiquei então que os dados chegam aqui ao meu controlador. O que nós vamos necessitar de fazer em seguida é o seguinte. Vamos ter que fazer aqui várias operações. Uma delas é carregar o model, verificar se existe a família desejada, isto é, neste caso verificar se já existe a família desejada, ou a família com o mesmo nome. Okay? E caso contrário, se não existir, nós vamos guardar esse valor. Então vamos guardar na base de dados o valor. Okay? Ou o registro, ou o que lhe queiram chamar. Então nós vamos carregar o model. O model já está aqui carregado, portanto não vamos ter que o carregar, já está feita essa operação. Então vamos aqui remover. Está aqui. Model é igual a new stocks model. Dentro do new stocks model vamos ter que criar um mecanismo que permita verificar se já existe uma família com a mesma designação. Não faz sentido que exista com a mesma designação. Poderíamos estar aqui a equacionar, bom, pode ter a mesma designação, mas estar numa família diferente. Bom, isso iria complicar sobremaneira o nosso sistema e de facto não faz muito sentido. Então, para isso, o que eu vou fazer é agregar uma função aqui ao meu modelo, stocks model. Eu vou, entretanto, fechar aqui o que não interessa. Então vamos aqui puxar nos models o stocks model, que neste momento só tem esta função que aqui está, e eu quero criar uma função que é verificar um getFamily, public function, ou check family. E o que eu vou passar aqui é tão simplesmente a designação desta família. Porque é a única coisa que eu quero verificar, é se existe uma família com aquela designação. Então o que nós vamos fazer aqui é criar um conjunto de parâmetros. Então vamos fazer aqui params é igual a array. Neste array vamos colocar designação. É o item que nós queremos passar para lá. Relembrando que este mecanismo de parametrização das queries é no sentido de impedir que haja SQL injection. E vamos perguntar o seguinte... Ou vamos fazer um return, por exemplo. Ou vamos fazer um true ou false. É a forma mais correta. Results é igual a this query. Okay? E o this query pode ser executado desta forma. Porquê? Porque nós temos aqui já o database. Okay? Então, vamos testar isto desta forma. Ok. This query, eu não percebo porque é que eu não coloquei o database. Ok, vamos testar então aqui. This query select asterisco from stocks família, o stock famílias, vamos colocar aqui. Ok, desta forma, stock famílias, where designação igual ao nosso elemento do parâmetro, ok? Params. E depois vamos poder até inclusive devolver os resultados em getResult, array. Vamos colocar aqui desta forma. Não seria necessário devolver como um array, mas vamos devolver como um array. O objetivo é contar quantos elementos é que vem no results. E if count the results for diferente de 0, isto é, se existir algum registro, ele vai fazer um return true. Caso contrário, ele vai fazer um return false. Isto é, não existe registro. Return false.
Okay? Eu penso que o código está correto, não tenho a certeza absoluta, mas nós já vamos verificar isso. Então, nós vamos poder verificar isso da seguinte forma. Vamos fazer um teste direto. O que é um teste direto à nossa função do check family? Nós vamos verificar se já existe aqui. Então, eu vou colocar aqui assim. Resultado é igual ao modelo, neste caso model, check family, e vou colocar lá uma família específica que eu tenha aqui. Okay? Então eu vou consultar a minha base de dados e temos aqui na base de dados uma família que tem, por exemplo, computadores, por exemplo. Okay? Temos aqui computadores. Okay? Vamos fazer Ctrl+C para não haver aqui erros de código. E vamos passar isto desta forma. Eu vou perguntar o seguinte, if resultados, ou if resultado, se ele for verdadeiro ou falso, eu vou colocar aqui um die, já existe. Caso contrário, um die não existe. Okay? Obviamente que nós aqui até poderíamos usar o post que vem dali, ok? Vamos então até se calhar usar o post, faz mais sentido. Então, em vez de colocarmos aqui computadores, eu vou colocar aqui o designação. Bom, vamos verificar se tudo isto está a funcionar, ok? Vamos aqui voltar atrás. Eu vou colocar aqui teste, guardar, e, ups, temos aqui um erro. Ele diz, if count the results, ok, for diferente de 0, ele diz assim, count, é um parâmetro que só pode ser usado para um array ou um objeto que implemente o countable. Portanto, o que está a acontecer aqui é que ele não consegue interpretar aqui no results isto como sendo um array. Bom, vamos então verificar o que é que se passa aqui no nosso código. Eu penso que aqui nós deveríamos ter um thisDBQuery. Não percebo porque é que não está aqui o thisDBQuery, mas vamos verificar então novamente. Vamos aqui refrescar, continuar. Ok, ele continua a dar então um erro. Vamos então regressar aqui atrás e não vamos colocar aqui o dbQuery. Ok. E portanto o count results aqui obviamente que está mal escrito, porque aqui é count results desta forma. Era aqui que estava o erro. Vamos aqui novamente executar, ok. E cá está, não existe. Portanto, eu fiz aqui a experiência de ter teste. Se eu colocar computadores e clicar em guardar, ele diz que já existe. Portanto, a nossa função check family já nos está a devolver o valor se existe ou se não existe então aquele registro. Então significa isto que quando eu chegar aqui no adicionar família, eu vou simplesmente usar aquele código, dizer o seguinte, olha, vamos aqui guardar um resultado, perguntar se dentro da nossa base de dados, na tabela do estoque famílias, já existe o família designação. Se o resultado for igual a verdadeiro, então já existe. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte, vamos colocar aqui um error, é igual a vazio. Então eu vou simplesmente fazer isto, reparem, vou aqui. Se o resultado for verdadeiro, então o erro vai passar a existir. Error é igual, já existe uma família com a mesma designação. Ora, o que é que eu posso fazer a partir deste momento? Bom, eu posso condicionar a execução do resto do meu código, que neste caso passará por guardar a nova família na base de dados. Vou condicioná-la de acordo com a existência ou não de um erro. Então vou colocar if error diferente de vazio, ou melhor, igual a vazio neste caso. Então se o erro for igual a vazio, significa que eu estou em condições de poder continuar a avançar com o meu código, ok? Caso contrário, o erro vai ser passado para a minha data, isto é, eu tenho aqui o formulário, onde eu vou colocar um espaço para apresentar uma mensagem de erro, e, portanto, se existir um erro, ele vai ser passado para o data. O data já vai conter as famílias e eu vou fazer o seguinte. Tratar o erro. If error diferente de vazio, o que eu vou dizer é que data error vai ser igual a error.
Porquê que eu vou fazer isto? Porque depois me vai permitir, do lado do meu formulário, perguntar se a variável error está ou não está definida. Então reparem o seguinte, se eu agora colocar aqui, vamos olhar aqui para o nosso formulário e vamos ver que se calhar o que faz sentido é o erro aparecer aqui nesta parte de cima, antes do família a que pertence. Então temos aqui o família a que pertence. Eu vou colocar aqui o seguinte, PHP, vamos copiar e colar, vamos colocar aqui if is set error. Se está definido o erro, aqui vamos colocar um end if. Se está definido um erro, o que é que vai acontecer então neste caso? Ok? If is set error, falta aqui um parênteses. Eu vou apresentar um div. Este div vai conter uma classe do Bootstrap. Vamos colocar alert danger, um pathing de 3 e um text center. E vamos colocar aqui o PHP echo error. Okay? Então vamos verificar aqui o que é que vai acontecer se nós colocarmos aqui teste, guardar, reparem, não aconteceu rigorosamente nada porque não houve erro, mas se eu colocar computadores, eu vou clicar em guardar e cá está. Já existe uma família com a mesma designação. No próximo vídeo nós vamos continuar então aqui com estas implementações e vamos aproveitando para ir explorando o CodeIgniter 4, nomeadamente no que diz respeito à forma como nós podemos apresentar os dados que estão guardados na seção do nosso PHP.